Constituição da República e pela legislação processual penal, de ser presumido inocente. Nesse sentido, senhora presidente, é o meu voto. Agradeço a Vossa Excelência e, por pedir vênia ao eminente ministro relator, mas já na sentada de 5 de fevereiro de 2010, fiquei vencida exatamente nessa matéria, na honrosa companhia dos ministros Menezes Direito, Ellen Grace e Joaquim Barbosa. E naquela ocasião eu acentuava que, na minha compreensão, o que a Constituição estabelecia ao afirmar que ninguém poderia ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não excluía a possibilidade de se ter o início de execução na esteira de resto do que tínhamos em muitos julgados deste Supremo. E cito em meu voto, por exemplo, o habeas corpus 372, relatado pelo ministro Aldir Passarinho, no qual Sua Excelência afirmava, exatamente examinando já a Constituição de 1988, é certo que o dispositivo segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória não pode ser considerado isoladamente, mas em harmonia com outros dispositivos constitucionais, inclusive os diretamente referentes à prisão. E, na sequência, ele afirma: tais dispositivos já de si revelam que pode haver prisão independentemente de sentença transitada em julgado, mesmo não se tendo completado a fase de tendo-se completado no processo legal a fase de tramitação ordinária, havendo decisão condenatória e tendo havido ordem de prisão com atenção aos dispositivos, ao disposto nos itens, verifica-se que pode haver prisão determinada pelo juiz. E aí continua esclarecendo exatamente a possibilidade de a regência constitucional da matéria relativa ao chamado estado de inocência não impedir o início desta execução. Esse entendimento eu voltei a externá-lo em maio deste ano, no julgamento do habeas corpus 126.292, quando então fiz referência àquele julgado e a outros julgados deste Supremo Tribunal. Não vou me alongar diante do longo e muito fecundo debate que aqui se firmou nesta sessão sobre esta possibilidade com julgamentos em sentido até contraditório, sim, deste Supremo, mas com visões diferentes, claro, tanto que chegamos a um resultado como o desta tarde. Apenas há 2 itens que eu chamaria atenção para o que me leva à minha conclusão no sentido de indeferir a cautelar com as vênias do ministro relator e daqueles que o acompanharam. É que, tendo havido a fase de provas com 2 condenações, a prisão não me parece arbítrio com as vênias, insisto, de quem pensa em sentido contrário. Ao afirmar a Constituição que ninguém será considerado culpado, com as consequências que o ministro Celso de Mello, em seu tão brilhante voto, como sempre, enaltece agora na legislação, não me parece significar que se possa ter, como se tem a miúde no Brasil, o que foi lembrado tanto pelo ministro Fachin ao iniciar a divergência, como pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Quer dizer, acho que o estado de inocência vai se esvaindo e o sistema admite exatamente que se possa dar o tratamento diferenciado até o trânsito em julgado, também afirmado pelo ministro Gilmar Mendes, porque o ministro Barroso lembrou a circunstância de alguém que mata uma colega, uma ex-colega, enfim, confessa o crime, há fotos demonstrando e ele não nega, e 1 de anos depois, a comunidade não entende por que não se começou sequer a dar cumprimento ao que já se esvaiu como estado pleno de inocência.
porque, no caso, inicialmente, no primeiro exemplo citado pelo ministro Barroso, havia confissão. E confissão com todas as provas, sem que se pudesse questionar que fosse uma confissão extraída de instrumentos ilegítimos, arbitrários ou, de alguma forma, questionáveis sequer. Isso leva ao que, no encontro de juízes de tribunais constitucionais que ocorreu em junho deste ano no México, a que os próprios juízes da Corte Interamericana de Direitos Humanos questionasse exatamente como temos que caminhar no sentido de dar cumprimento, de um lado, ao princípio da presunção de inocência, da presunção de não culpabilidade penal de um lado, e de outro lado, as garantias institucionais para que os pressupostos institucionais necessários para que o sistema todo se mantenha com a confiabilidade que é a base da manutenção das instituições democráticas possa se valer para todos os cidadãos, incluídos aqueles que numa comunidade dependem de saber que haverá uma resposta do Estado juiz e que o acesso à justiça não significa apenas acionar-se o Poder Judiciário, mas ter-se uma resposta em duração razoável e esta resposta também em duração razoável ser efetivada. E é disso que depende exatamente a concretização, na minha compreensão, e com todas as vênias aos que pensam em sentido contrário e que expõem, sem nenhuma sombra de dúvida, com argumentos e fundamentos expressivos, sérios, democráticos, mas que não desfazem os contrários argumentos e fundamentos também baseados no fator de legitimidade que há de garantir uma sociedade na qual não se tenha a impossibilidade de o Estado dar cobro àquilo que a sociedade passou como um dever, que é o dever de uma jurisdição efetiva e eficaz. Esta é a razão pela qual, nas razões que expus em meu voto, eu peço vênia, como afirmei, ao eminente ministro relator e aos que o seguirem, para indeferir a cautelar nos dois casos. E, portanto, proclamo o resultado: a cautelar foi indeferida. Eu vou indagar ao ministro relator, mas apenas proclamar que houve o indeferimento da cautelar nas ADCs 43 e 44, mas o ministro relator é que tem a condução do processo. E por isso, ministro, eu faço a indagação que o ministro Celso agora me põe, que o ministro Gilmar Mendes propôs a convolação em julgamento definitivo. Ele propôs, Excelência. Sim. Portanto, mas deixou a proposta sob carta. Então, tá bem. Presidente, por favor. A execução acaba de concluir. A maioria pode ser assodada, temporã, prematura, mas o julgamento definitivo não. O processo não está aparelhado para julgamento. Primeira premissa. Não conta com informações. O julgamento, sob a minha ótica, pelo menos, levará à declaração de inconstitucionalidade, pelo menos parcial, do artigo 283 do Código de Processo Penal. Mas há uma impossibilidade física para ter-se esse julgamento. O relator não está habilitado a proceder ao relato e precisaríamos, talvez, mesmo no improviso, mais umas 3 horas, nem a proferir voto. Como podemos ter julgamento definitivo? Vamos observar, presidente, e em época de crise devemos guardar princípios, devemos até mesmo ser um pouco ortodoxos na guarda desses princípios. Vamos guardar, vamos preservar nesses tempos estranhos. E, ao meu ver, surge até um paradoxo, porque nesta tarde, com a presença do presidente da República, nós celebramos 28 anos da Constituição que se diz cidadã.
Vamos aguardar, portanto, que o processo esteja aparelhado e que o relator possa, a não ser que tenhamos a destituição pela ilustrada maioria do próprio relator, possa, estudando o processo, contando no processo com os elementos indispensáveis para tanto, confeccionar um relatório e um voto. Portanto, como eu já tinha proclamado o resultado... Mas os tempos são estranhos. Quem sabe? Já tinha proclamado o resultado, portanto, eu gostaria apenas de mais uma observação, que, como foi pedido pelo eminente ministro Edson Fachin, a extradição que está pautada para hoje e que, como ele disse, de extrema urgência, será transferida para o primeiro processo a ser julgado na tarde de amanhã, e serão avisados os advogados, ministro, para que eles tenham conhecimento desta mudança. E mantém-se a pauta nos demais casos. Eu agradeço aos senhores ministros, ao procurador-geral, senhores advogados, aos servidores e à senhora secretária, e declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos e desejando a todos uma excelente noite. Bom, nós acompanhamos a sessão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela prisão de condenados depois de julgamento em segunda instância da Justiça. Foi uma decisão bastante apertada, 6 votos a 5. O voto de desempate foi justamente da presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. A gente vai a um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Em Pauta. Até já.